Imagine acordar todos os dias acreditando que, um dia, inevitavelmente, você morrerá. Agora imagine descobrir uma hipótese que afirma exatamente o contrário. Segundo ela, da sua própria perspectiva, você jamais experimentaria a morte. Não porque seu corpo seja indestrutível, nem porque exista uma vida após a morte, mas porque em algum lugar do universo sempre existiria uma versão sua que sobreviveu. Essa é a chamada teoria da imortalidade quântica, uma das ideias mais perturbadoras já surgidas na fronteira entre a física e a filosofia. Mas antes de tudo, é importante deixar claro, isso não é uma teoria científica comprovada. É um experimento mental, baseado em uma interpretação específica da mecânica quântica. Tudo começa com uma pergunta simples. O que realmente acontece quando uma partícula quântica é medida? No mundo cotidiano, esperamos respostas únicas. Uma moeda cai em cara ou coroa. Um interruptor está ligado ou desligado. Mas no universo quântico, as coisas parecem diferentes. Antes da medição, partículas podem existir em uma superposição de estados, como se múltiplas possibilidades coexistissem ao mesmo tempo. Somente quando ocorre uma interação é que observamos um resultado específico. Durante décadas, físicos tentaram explicar esse comportamento estranho. Uma das interpretações mais famosas foi proposta pelo físico Hugh Everett III, em 1957. Ela ficou conhecida como interpretação dos muitos mundos. Segundo Everett, a função de onda nunca colapsa. Em vez disso, todas as possibilidades acontecem. Cada evento quântico faria o universo se dividir em diferentes ramificações. Em uma delas, um elétron segue para a esquerda, em outra, para a direita. Em uma estrela explode, em outra, não. Cada possibilidade continua existindo em seu próprio ramo da realidade. E então alguém levou essa ideia a uma conclusão extrema. Se todos os resultados possíveis acontecem, o que acontece quando um deles envolve a sua morte? Imagine um experimento simples. Uma arma é conectada a um mecanismo quântico completamente aleatório. A cada segundo, existe 50% de chance de disparar e 50% de chance de falhar. Na interpretação tradicional da mecânica quântica, você eventualmente morreria. Mas, na interpretação dos muitos mundos, ambas as possibilidades aconteceriam. Em alguns universos, você morre. Em outros, você sobrevive. Agora vem a parte intrigante. Você só pode ter consciência nos universos em que continua vivo. Você nunca poderá experimentar a própria inexistência. Sua experiência subjetiva sempre continuará na linha do tempo onde você permaneceu consciente. É daí que nasce a ideia de imortalidade quântica. Não significa que você seja imortal para os outros. Muito pelo contrário, sua família, seus amigos e qualquer observador podem vê-lo morrer em inúmeras ramificações do universo. Mas, da sua perspectiva interna, sua consciência jamais alcançaria o momento em que deixa de existir. Ela sempre seguiria pelo ramo onde, por alguma improbabilidade, você sobreviveu. É uma ideia perturbadora, porque transforma a morte em algo que sempre acontece para os outros, mas nunca para você. Entretanto, aqui começam os problemas. A imortalidade quântica depende inteiramente da interpretação dos muitos mundos, que continua sendo apenas uma das várias interpretações possíveis da mecânica quântica. Até hoje, não existe experimento capaz de confirmar que esses universos paralelos realmente existam. Além disso, há outra dificuldade. Mesmo que os muitos mundos estejam corretos, não há evidência de que a consciência acompanhe automaticamente apenas os ramos sobreviventes. Outro ponto frequentemente ignorado é que sobreviver não significa permanecer saudável.
Imagine um evento com milhões de possibilidades. Talvez exista um universo onde você sobrevive milagrosamente. Mas também podem existir infinitos universos onde você continua vivo, porém gravemente ferido, debilitado ou em condições extremamente improváveis. A hipótese da imortalidade quântica não promete juventude eterna. Ela apenas sugere continuidade da consciência. E mesmo isso permanece sem qualquer comprovação. Mas talvez a parte mais interessante dessa ideia não seja científica, seja filosófica. Por que temos tanta dificuldade em imaginar nossa própria inexistência? O filósofo Epicúros já argumentava, há mais de 2000 anos, que a morte nunca é experimentada por quem morre. Quando existimos, a morte não está presente. Quando a morte está presente, nós não existimos. A imortalidade quântica leva a essa reflexão. Ela pergunta se a consciência poderia ser, por definição, incapaz de testemunhar seu próprio fim, não porque seja eterna, mas porque toda experiência consciente exige que exista alguém para experimentá-la. Talvez seja justamente essa limitação que torne a hipótese tão fascinante. Ela oferece uma resposta para um medo profundamente humano, usando a linguagem da física moderna. Mas a ciência exige mais do que isso. Ela exige evidências. E até hoje nenhuma observação confirma que a consciência salte entre universos, que múltiplas realidades coexistam dessa maneira ou que a morte subjetiva possa ser evitada. A imortalidade quântica continua sendo um experimento mental, uma hipótese fascinante, uma provocação intelectual. E talvez esse seja seu verdadeiro valor. Não provar que somos imortais, mas revelar o quanto ainda compreendemos pouco sobre consciência, realidade e o próprio significado de existir. Se essa viagem até a fronteira entre a física e a filosofia fez você questionar a natureza da consciência e da própria existência, inscreva-se no Panteão Oculto.